Yodoro, sebemi odada, olobiniaba, okilodara. Yodoro, sebemi odada, olobiniaba, okilodara. Yodoro, sebemi odada, olobiniaba. Axé a todos, prazer. Bruno Hilário de Oxalá e venho mais uma vez através desse meio de comunicação falar um pouco mais sobre orixás. Dessa vez eu quero fazer uma pauta um pouco diferente, tá? Eu quero falar sobre acontecimentos que eu tive na minha vivência espiritual dentro do Batuque, tá? Mas antes disso, se tu não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve, deixa o teu joinha, compartilha, comenta, ativa o sininho de notificação, tá? Eu peço que vocês comentem o vídeo, assim o YouTube entende, tá? Que vocês estão assistindo o nosso vídeo e tá gostando. Então, tu comentando vai dar mais engajamento para que mais pessoas olhem esse vídeo. Então, também peço que tu assista aí, comente, bote alguma dúvida que tu tenha, conta um pouco da tua história também, se tu quiser, que eu posso comentar aqui no canal. Então, assim, ó, interage para que a gente possa conhecer, ter um pouco mais dessa sintonia, né, dentro desse contexto espiritualizado, tá bom? E hoje, então, eu vou contar uma vivência que eu tive dentro de um batuque. Quem me conhece um pouquinho, quem está assistindo aí, já contei a minha história espiritual, mas eu passei por muitas coisas boas dentro do batuque, muitas coisas bonitas dentro do batuque, né? E uma das histórias que eu vou contar hoje, né, foi quando eu conheci o Orixá Ossanha. Primeira vez que eu vi o Orixá Ossanha num filho, tá? Num filho. Eu fui num batuque, na cidade de Caxias do Sul, né? Não posso falar a casa, porque senão a pessoa pode... e tinha lá os orixás estavam dançando, e dado momento chegou um Ossanha num batuque, né? Eu vou contar várias histórias, tá, gente? E quando aquele orixá chegou, eu senti a presença dele, sabe? Aquilo invadiu o salão, invadiu o xirê, né? Só que eu sempre tive curiosidade, né? De conhecer, porque aqui em Bagé, hoje em dia tá diferente, mas antigamente, né? Era pouco tu ver orixá Odé, orixá Ossanha, orixá Obá, né? Eram orixás difíceis de ver. Antigamente era difícil tu ver muito orixá. Antigamente, numa roda de batuque, pessoas antigas de religião tu ia dançar no batuque, era 3, 4, 5, 6 santos, quando muito, para 30, 40 pessoas, 50 pessoas. Né? Hoje em dia, tu vai numa roda de batuque, tem muito mais orixá do que própria pessoa na roda. Isso aí eu não vou dizer se como é que eu posso dizer? É porque os orixás querem, né? Se acontece é porque os orixás querem. Então, eles que sabem, né? Mas, enfim, voltando ao assunto. Então, eu fui no batuque, né? Cheguei lá e esse orixá Ossanha chegou. E uma presença muito boa do orixá, mas nada muito além, assim. Normal, um orixá, né? Quando eu fui tomar sagel com esse orixá, gente, ele me abraçou, ele não possuía fala, tá? Ele não possuía fala. Aquele orixá me abraçou, me deu uma sagel, como eu expliquei no penúltimo vídeo, ele me deu uma sagel e me abraçou. Quando aquele orixá me abraçou, gente, foi algo tão grande, tão mágico que eu senti, parece que o orixá entrou dentro do meu coração, sabe? E eu comecei a ficar emocionado com aquilo, e aquele orixá me abraçava, sabe? Mas eu fiquei, como é que eu posso explicar de uma forma... Como se eu conhecesse aquela essência, como se aquilo fizesse parte de mim, né? Tanto que eu fiquei com essa sensação 3 dias consecutivos, com aquela experiência mágica, que eu nunca tinha sentido até então, né? Não conhecia e nunca tinha sentido, sabe? E, bom, passou um tempo, né? Novamente, e eu sempre com aquela sensação daquele orixá. Aí passou um tempo, então o que eu quero dizer, gente, é que eu tenho... Esse orixá, para mim, é algo muito amoroso, né? Para que vocês entendam. Eu fui novamente no batuque, pensando assim, vamos ver se eu vou sentir a mesma coisa. Passou anos isso, tá? E novamente eu tive essa sensação com o orixá Ossanha. Ele novamente me abraçou e eu senti de novo aquele sentimento. Tá, então eu peguei uma fé muito grande, um amor muito grande para esse orixá, né? Tanto que ele é a minha passagem, né? E dado momento, num batuque também, na cidade de Caxias do Sul, eu tenho alguns relatos da cidade de Caxias do Sul, né? Eu moro aqui, mas eu tenho daqui também, mas de lá, né? Assim como eu tenho aqui com tenho alguns orixás aí aqui.
Eu fui num outro batuque depois desse Ossanha, desse senhor, dessa pessoa que estava ocupada com Ossanha, desse senhor que estava ocupado com o pai Ossanha. Eu fui num batuque na cidade de Caxias do Sul também, né? E tinha um batuque para o orixá Ossanha, era a casa de Ossanha, inclusive. Né? Eu fui no batuque e a festa estava muito bonita. Foi lá onde eu vi o primeiro casamento dentro do batuque. Muito bonito o batuque, assim, muito grande, muito grandioso, muito bonito. Foi lá onde eu conheci o orixá Obá e teve várias situações assim que me emocionaram, né? Até que chegou a reza do orixá Ossanha, que para quem não sabe, né, dentro do batuque tem uma sequência de Bará a Oxalá, e chegou o axé do pai Ossanha. O pai Ossanha, né, dono da casa, né, chegou e começou a dançar, né? E aí ele pegou um balaio de folhas, né? E ele dançou, ele jogou as folhas na porta, jogou as folhas no quarto santo, jogou as folhas no tambor e despejou no salão, assim, né? E todo mundo muito eufórico, muito feliz. E tava tão grande o batuque nesta casa, era tanta gente nessa casa, que eu tava na terceira roda, né? Na terceira ou na segunda, não, na terceira roda, isso. Na terceira roda, então tinha muita gente na minha frente, e era uma casa grande, mas que estava cheia, né? E o pai Ossanha ali no meio. E eu, no meu canto, quieto, né? Dançando ali para os orixás, eu fiquei quieto assim, né? E comecei a rezar para o pai Ossanha. Eu falei, meu pai, que as suas folhas sagradas balsifiquem meu ser, que o Senhor traga a sua essência na minha vida, me traga o seu bom axé. Nisso, o pai Ossanha passou, mas eu falei em pensamento, né? O pai Ossanha passou, umas 4, 5 pessoas na minha frente, e eu concentrado ali falando e abri os olhos. Quando eu abro os olhos, depois que eu falei isso, o pai Ossanha tinha andado um certo momento, ele voltou para trás e me jogou todas as folhas em cima de mim. Né? Então aquilo ali para mim foi muito grande, muito emocionante. Né? Eu bati cabeça para aquele orixá, eu agradeci pelo axé dele, né? Por ele ter me ouvido. Né? Também nesse batuque, né? Nesse mesmo batuque, passou um momento, assim, foi uma pessoa, antigamente eu era muito de desacreditar, não é desacreditar, mas aquilo que era muito pomposo, aquilo que era muito espalhafatoso, eu ficava na dúvida, sabe? Assim como todo mundo tem essas dúvidas. Eu ficava na minha dúvida. E tinha uma mãe Oxum no batuque. E aquela Oxum chegou, né, no jeje, já estava no mundo, dançando, e chegou o jeje da Oxum, o toque principal do orixá Oxum, como para nós, o jeje do orixá, ele significa que o orixá tá em festa, tá em vitória, né? Então ele dança, né? E a mãe Oxum dançando, né? E dançava, ia na porta, no quarto santo, e pegava uma Oxum, e pegava outra Oxum, ia no fim do tambor, e ensinava os outros orixás a dançar, como é tradicionalmente. Até o filho desta Oxum estava com uma trunfa, a trunfa desenrolou, a Oxum seguiu dançando no batuque. Né? Eu tenho vários casos. E aí, a mãe Oxum deram uma cesta de quindim para a mãe Oxum e uma rosa amarela. Né? Aí a mãe Oxum dançando, deu flor para todo mundo, deu quindim para todo mundo, né? E ficou com um quindim e uma rosa amarela na mão. A mãe Oxum dançou e eu pensei assim, se essa mãe Oxum é verdadeira, ela vai dar para mim esse quindim. Né? Dito e feito, gente. A Oxum dançou o jeje na frente do tambor, bastante aquele jeje, e voltou para trás e me deu a rosa e o quindim na minha mão. Né? Então tem coisas que são emocionantes dentro da religião, que comprovam a nossa fé. Né? Aquilo ali é justamente para que a gente enxergue que o orixá, né, mesmo se tem muito, se tem pouco, ele é vivo nas pessoas. E quem somos nós para contestar, né? Tem um pai de santo aqui da cidade de Bagé, que é o Pai Ica, né, que é um exemplo vivo. Até tem um vídeo no Odô Axé, né? Não pedi autorização da pessoa para falar, mas estou falando, né? Porque é um canal público, né? É um canal que informa sobre religiões dentro da cidade de Bagé, e tem um vídeo do Pai Ica, né? E nesse vídeo o Pai Ica fala uma coisa que eu prezo muito, né? Eu sempre tive isso, sabe, gente? Independente de qual o meu orixá, independente a qual tipo de obrigação que eu tenha, para mim orixá é orixá, né? Ele está vivo nas pessoas. Por mais que a pessoa esteja ou não esteja ocupada, isso não sou eu que tenho que julgar. Quem tem que julgar é o próprio orixá que reina naquele ori, naquela cabeça. Né? Então eu bato cabeça para todos os orixás. Às vezes, hoje em dia, como tem muito orixá, né? Muito orixá no mundo, eu não bato para todas as Oxums ou para todos os Xangôs, mas eu pego, por exemplo, um Xangô, eu bato cabeça, uma Oxum, eu bato de Bará Oxalá, para vocês entenderem, eu bato cabeça para todos os orixás. Então eu pego um Bará, alguma Yansan, e assim eu vou indo, né, batendo cabeça. É claro, se tem um orixá, por exemplo,
da casa de religião que eu frequento, e aí eu obviamente que eu vou bater cabeça para aquele orixá, né? Mas se não tem, aí eu vou para cada um para tomar o assagel, para tomar o axé daquele orixá, né? E o Paíca é um que fala isso, que independente do orixá, ele acredita nos orixás. E quem tem que cobrar, o que tem que ensinar, o que tem que fazer algo é propriamente o orixá que reina na vida daquela pessoa. E eu acredito muito nisso. Né? Então, né, também bati a cabeça para aquela mãe Oxum ali e agradecer. Outro caso que eu tenho com Oxum, num outro batuque, né, eu fui tomar um assagel com uma mãe Oxum também, muito espalhafatosa, muito bonita. Só que eu achava demais aquilo, era muito, sabe? Era muito caricato. Mas eu achei bonito, né? E eu pensei, vou lá tomar assagel com esse santo, vou lá tomar assagel com esse orixá, lá em Caxias do Sul também. E eu fui tomar assagel, né? E eu sempre tive de me concentrar, enquanto o santo tá me dando assagel, eu fecho os olhos e sigo pedindo ali pro orixá, né? E aí a mãe Oxum, me dando assagel, ela estica a minha mão e quando eu olho, eu sinto como se a Oxum estivesse largando algo na minha mão, né? Como se estivesse caindo um pó, uma terra, uma coisa. E eu abro os olhos assim e olho pra minha mão e não tem nada. E a Oxum tá com a mão assim em cima da minha mão, sabe? Então aquilo dali também me levou, mais uma vez, a acreditar nesta força sagrada, né? E claro, né, gente? Fora os relatos da vivência, do que tu acaba vivendo ali no dia a dia, né? Eu também vi, num momento, num batuque, né? Nesse batuque do Ossanha, inclusive, que eu tomei o primeiro assagel lá do Ossanha, né? São casos de orixá que vale a pena salientar até essa pessoa hoje em dia que não tá mais na Terra, né? Já partiu para o mundo espiritual. Era um rapaz novo, acho que ele tinha uns 18, 19 anos, e ele estava ocupado com a mãe Iemanjá, e uma moça passou mal no batuque, né? Uma moça passou muito mal nesse batuque, e chamaram essa mãe Iemanjá para dar um assagel, né? Nessa senhora. Eu me lembro que a Iemanjá tava lá e chamaram, porque tava em pausa o batuque, né? E falaram, mãe, vem aqui dar um assagel, porque essa filha tá ruim. A mãe Iemanjá, só que foi uma coisa que todo mundo viu, ficou para todo mundo ver, né? Todo mundo ficou curioso para ver o que estava acontecendo, né? E aí foram dar um assagel, a mãe Iemanjá chegou, deu um assagel, né? E essa Iemanjá, me lembro que vertia água, assim, ó, do corpo, ela tremia, a Iemanjá, né? O filho tava passando mal mesmo, desmaiado, tá, gente? Iemanjá começou a dar o assagel, vibrava o orixá na pessoa, neste filho, e escorria suor, assim, ó. E eu me lembro que a mulher tava praticamente mal ali. E aí a Iemanjá deu o assagel, botou tudo pra fora no filho, né? O que a pessoa tava sentindo ali na hora, e a mulher ficou em pé e ficou bem. Né? Então tem coisas bonitas dentro da religião que a gente acaba vendo, que guardam, né? Que ficam na nossa memória, ficam no nosso pensamento, né, gente? Então são esses pequenos relatos que eu vivenciei dentro do batuque, né? Fora de Bagé, e também tem aqui dentro de Bagé, também tem alguns casos para contar, mas em algum outro momento eu conto para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compartilhado um pouco dessa história e peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem o joinha de vocês, ative o sininho da notificação, comentem o vídeo, se vocês também têm uma história para contar bonita, de amor para o orixá, deixa nos teus comentários pra gente conversar, até posso comentar ela no próximo vídeo, tá bom? Então é isso, um abraço a todos vocês e um bom axé.